Irmãos, aproveitando que os irmãos estão de pé, alguns, né? Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos no capítulo 5, verso 17, diz assim o texto: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Diz o texto: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esta noite. Te agradecemos, rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvamos o teu nome, porque Jesus Cristo é o nome que foi dado, ó Deus, e que está acima de todo o nome. Receba o nosso louvor, a nossa gratidão. Fala-nos, ó Deus, nesta noite, por tua palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos permitiu fazer até aqui. Nós queremos, ó Deus, aprender do Senhor. Queremos ser alimentados nesta noite. Fala aos nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Te pedimos a instrumentalidade do teu Espírito na transmissão de sua palavra. Fala-nos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos? Eu gostaria de estar ministrando ao coração dos irmãos o tema celebrando a superioridade de Cristo. Celebrando a superioridade de Cristo. Irmãos, o capítulo 5 dessa carta do apóstolo Paulo vai realçar o fruto e os efeitos da justiça. Justiça essa que procede ou procedentes da fé, como o apóstolo Paulo, ele vai falar na carta aos Filipenses. Mas esse capítulo é quase totalmente, meus irmãos, dedicados a expandir o que o apóstolo relata acerca da justiça do Senhor. Se nós voltarmos aí no início do capítulo, o bloco de pensamento que inicia o capítulo 5, o título é A Justificação pela Fé e a Paz com Deus. Muitos versículos neste capítulo são conhecidos, inclusive o versículo 1, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Também o versículo 6, que o apóstolo vai declarar: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, e a palavra fraco aqui no grego aponta para doentes espiritualmente falando, ele vai dizer que ainda sendo nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. O versículo 8 desse mesmo capítulo também é outro versículo conhecido: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ele vai expandir o que ele relata aqui acerca da justificação pela fé, acerca dos efeitos da justiça que Cristo veio trazer sobre o homem, a fim de fazer um enfoque ainda mais nítido no que diz respeito à doutrina da justificação, mostrando-nos o quanto nós, que fomos redimidos e reconciliados com Deus, devemos esperar no seu amor, o qual derramou com total riqueza sobre os pecadores. Nós precisamos, ao debruçarmos sobre esse capítulo, lógico que ao lermos a palavra de Deus, nós não podemos escolher pedaços que nos agradam, mas quando nós especificamente nos debruçarmos sobre esse capítulo 5, nós precisamos ter a consciência de que o apóstolo Paulo está tratando acerca da doutrina da justificação. E dentro desta doutrina ele vai trabalhar o derramar do amor de Cristo, ou o derramar do amor de Deus sobre os pecadores por intermédio de Jesus Cristo, o seu Filho, o seu unigênito, o seu amado Filho. E ele é derramado como prova desse amor. Em seguida, ele vai traçar uma comparação entre pecado e justiça gratuita, Cristo e Adão, morte e vida, lei e graça. E daqui também se depreende, ou seja, Paulo ele vai chegar a uma conclusão que, por mais numerosos que os nossos erros, falhas e até mesmo falta de comprometimento que resultam em quebra de suas leis e que constitui isso em pecado contra a santidade e o propósito de Deus, ele, Cristo Jesus,
destruiu completamente na cruz do Calvário, derramando o seu sangue de forma generosa, de forma liberal, sobre os eleitos chamados por Deus. É isso que o capítulo 5 dessa carta está tratando. Mas acerca do contexto desse versículo que lemos, e justamente neste trecho da carta do apóstolo Paulo, nesse verso, o apóstolo Paulo mostra que o ato de Jesus entregar-se foi superior à transgressão de Adão. E nessa atitude superior de Jesus, ele vai reverter o impacto devastador do pecado com a sua oferta ainda maior de vida e de graça. A superioridade de Jesus está na capacidade de sua graça e justiça de transformar, e não somente de transformar, mas de superar a morte e a condenação introduzidas pelo pecado em Adão. Sim, o único ato de um só homem, Jesus Cristo, porém produzindo precisamente o resultado desejado. Portanto, meus irmãos, a intenção divina do sacrifício de Jesus, de si mesmo na cruz, foi que eles, ou na verdade aqueles que recebem a abundância de um ato incomparável de sua graça e do dom de sua justiça, como diz o texto, irão reinar em vida. Não é uma promessa para daqui a não sei quantos anos, mas, como diz um teólogo, é o já, ainda não. Nós podemos vivenciar a realidade dos resultados do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A palavra de Deus, em Efésios, Paulo falando, ele diz que Cristo nos assentou nas regiões celestiais. Ele nos chamou para usufruir deste resultado. Sua graça, do dom de sua justiça, nos mostra que este ato nos concedeu a capacidade em Cristo de reinar em vida por um só que morreu por nós, a saber, Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós temos aqui o resultado unidimensional quando olhamos para Adão como cabeça de uma raça caída. Quando nós vamos procurar algum sinônimo dessa palavra unidimensional, esse termo não possui sinônimo. Não existe nenhum outro termo correlato que possa ser usado no lugar dessa palavra unidimensional. Mas essa palavra aqui, ela pode ser usada para descrever algo que tem apenas uma dimensão, como uma reta, como uma régua. Ou seja, um ato de Adão nos provocou a morte, enquanto o resultado de um ato de Cristo é a vida. Ela é multidimensional, atingindo a nossa mente, a vontade e as emoções que são restaurados. Quando Jesus encontra com o endemoniado de Gadara, ou na região dos Gadarenos, ele encontra com o endemoniado. Aquele homem estava preso, não somente nas garras, ou preso em prisões ou cadeias existenciais, mas ele estava preso em garras espirituais. Mas quando aqueles que tomavam conta daquela manada de porcos fugiram assustados para chamar a cidade, para mostrar-lhes o que estava acontecendo, aquele homem estava sentado, ao voltarem, aquele homem estava sentado aos pés de Cristo. E o texto diz que ele estava em seu juízo perfeito. A Bíblia não dá aqui espaço para que venhamos combater pecados geracionais, pecados que os nossos pais legaram. Meu pai não era crente, por isso o pecado dele veio todo em cima de mim. A palavra de Deus não dá espaço para isso. Quando Jesus Cristo entra na vida do ser humano, na vida do homem, na vida do eleito, ele faz uma obra completa. Ele liberta o homem de suas questões existenciais
e de seus problemas espirituais. Libertação total e completa. O homem estava sentado aos pés de Jesus em seu perfeito juízo. Um homem que andava maltrapilho, que se cortava com pedras, nenhuma corrente era capaz de segurá-lo. As pessoas se assustavam com ele. E a habitação daquele homem era entre os sepulcros. E para coroar com uma coroa de latão, aquele homem andava nu. A Bíblia diz que aquele homem estava vestido depois que Jesus Cristo entrou na vida dele. E assentado aos pés de Jesus, ele estava em seu juízo perfeito. Inclusive, ele pede a Jesus: Senhor, permita que eu te siga. Não. Vá para os teus e diga o que Deus fez por você. Aquele homem se transformou num missionário. E ele foi por 10 cidades, anunciando o Evangelho e falando da obra que Cristo fez em sua vida. Então, aquilo que Cristo faz em nossa vida, na vida do homem, é superior à catástrofe ou à situação corrompida e lamentável que Adão nos legou na sua queda ali no Éden. Sim, o único ato de um só homem, Jesus Cristo, produz precisamente os resultados desejados por Deus, resgatando o homem da sua vil maneira de viver. E por isso, e diante desta realidade, nós temos, meus irmãos, a capacidade, e podemos aqui examinar 3 maneiras com que o apóstolo Paulo ele vai celebrar essa superioridade de Cristo. A primeira delas é a abundância da graça. A segunda é a perfeição da obediência. O terceiro é o reino da vida estabelecido por Cristo. Porque após a queda do homem, no Éden, a sua herança ou seus descendentes se tornaram súditos de um reino de morte. No verso 17, o apóstolo Paulo declara muito mais: os que recebem a abundância da graça. Então, temos aqui o primeiro, sobre o tema abundância da graça. Ao declarar no versículo 15, ele vai dizer: todavia não é assim o dom gratuito. Paulo identifica no versículo 17, dizendo, a saber, o dom gratuito da justiça. Mas ele inicia o verso 15 com um todavia. Ele usa essa palavra todavia, que no grego é alá, que significa não obstante ou apesar de, e que na nossa língua portuguesa é uma conjunção que indica oposição ou contraste de uma ideia anterior. Expondo aqui nesse texto o contraste do versículo 14, no qual ele mesmo declara: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Ou seja, apesar da ofensa, e pela ofensa de um só, morreram muitos, diz o texto. Porém, todavia, como ele começa o versículo, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O ponto aqui, meus irmãos, é que a graça de Deus é mais poderosa que a ofensa de Adão. É isso que a palavra muito mais aponta para essa realidade. Ou seja, muito mais a graça de Deus foram abundantes sobre muitos, pois se a ofensa do homem trouxe morte, muito mais a graça de Deus trará vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, disse Jesus em João 10, parte B do versículo. Mas Paulo, ele é mais específico, e ele vai afirmar que a graça de Deus é especificamente a graça de um só homem, a saber, Jesus Cristo. Ele declara muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Essas graças não são 2 graças diferentes. A graça de um só homem, Jesus Cristo, ou seja, é a encarnação da própria graça de Deus em seu Filho,
nos outorgando, ou seja, nos concedendo, nos conferindo, nos doando a vida que nele havia. Essa é a forma com a qual o apóstolo Paulo também fala sobre ela, esta graça, a exemplo de sua orientação ao seu filho Tito. No capítulo 2, verso 11, ele declara: a graça de Deus se manifestou, a saber, somente em Jesus, se manifestou de forma salvadora. E também em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 9, parte B, o apóstolo também vai afirmar que foi de propósito, ou seja, foi do seu agrado, foi do seu beneplácito manifestar a graça dele através de seu filho. Ele diz: mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Por conseguinte, a graça que está em Jesus é a graça de Deus. Essa graça, ela é soberana, ela conquista tudo em seu caminho. Por isso nós podemos ver aqui que ela tem o poder do Rei do Universo. É a graça imperial. Então podemos celebrar a superioridade de Cristo sobre Adão. Quando a ofensa de um só homem, Adão, e a graça de um só homem, Jesus Cristo, se encontram, Adão e a sua ofensa perdem. Cristo e a sua graça vencem. São as boas novas para aqueles que foram chamados em Cristo Jesus. Em segundo lugar, a perfeição da obediência. No verso 19, o apóstolo Paulo declara: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Neste segundo ponto, Paulo celebra a forma pela qual a graça de Cristo vence a ofensa de Adão e a sua morte legada a nós. A saber, a perfeição da obediência de Cristo Jesus, o ungido de Deus. Paulo afirma neste verso: porque como pela desobediência, a saber, de Adão, de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência, isto é, a de Cristo, de um só, muitos se tornaram justos. Então, aqui o apóstolo retorna ao principal impacto de sua analogia, a saber que há um paralelo entre Adão e Cristo, visto que a condenação e a justificação são frutos diretos de sua ação, ou de suas ações, aliás. Portanto, meus irmãos, com base nos atos de um só, muitos são constituídos ou pecadores ou justos. Por causa da desobediência de Adão, muitos foram constituídos pecadores. Por causa da desobediência de Cristo, muitos foram constituídos justos. Mas há uma diferença aqui, que nós não podemos deixar esse detalhe passar de liso, porque quando nós lemos superficialmente, nós temos a tendência de não prestar atenção nesse detalhe tão importante. O texto fala que pela desobediência de Adão, muitos foram feitos pecadores. E pela obediência de um só homem, muitos foram feitos justos. Mas quando nós vamos nos debruçar e até mesmo tentar dissecar o texto, nós vamos ver que a desobediência de Adão, ela negou o pecado à humanidade. Mas pela obediência de Cristo, os pecados de toda a humanidade veio sobre Jesus. O meu e o seu pecado foram imputados na conta de Jesus, para que através deles fôssemos feitos justos diante de Deus. Tamanha é a superioridade da obra de Jesus sobre o pecado de Adão e a sua herança maldita. Muitos foram constituídos justos. Adão é o cabeça, representando o bem, como a raiz física de todos, pois todos pecaram e caíram quando pecaram, quando ele pecou.
Mas em contraste, mediante a obediência de um só, aqueles que foram eleitos e salvos por Cristo, foram feitos justos em seu nome. Aqui vemos a humildade da obediência de Cristo, conforme Filipenses 2:8. Paulo declara: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo é o cabeça representante daqueles que foram destinados para a salvação. Atos capítulo 13, verso 48, apenas a parte B do verso, o texto diz, assim, e creram todos os que haviam sido, o quê? Destinados para a vida eterna, bem como a raiz espiritual de uma nova humanidade, criados para Cristo, conforme Efésios 2:10. Pois mediante a sua ressurreição, eles, ou nós, receberam tanto o novo nascimento, quanto uma viva esperança. Nós não somente nascemos de novo em Cristo Jesus, mas foi depositado dentro do crente a esperança de que um dia este Cristo, que morreu no nosso lugar, cumprirá a sua palavra, voltando para nos buscar. Em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 3, o apóstolo Pedro, ele disse assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Assim, a graça e a perfeita obediência de um só homem, Jesus Cristo, conforme está registrado lá em João no capítulo 6, verso 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Os resultados da graça de Jesus na minha e na sua vida é a concretização da vontade de Deus na minha e na sua vida, por intermédio de Jesus Cristo, quando ele desceu para fazer a vontade de Deus, para morrer no meu e no seu lugar. De modo que ele oferece, através de uma obediência perfeita e completa, ele oferece ao Pai a sua vida, em nome daqueles que estão unidos com ele pela fé. Adão fracassou em sua obediência. Cristo procedeu perfeitamente em sua obediência. Adão, ele é o representante de raça caída. Adão foi a fonte do pecado e da morte. Cristo foi a fonte da obediência e da vida. Conforme a teologia paulina nos ensina, o primeiro Adão é o cabeça de uma aliança corrompida por ele mesmo. Legando a nós uma situação corrupta e perversa. A Bíblia diz, lá em Efésios que nós éramos alvos da ira de Deus, éramos filhos da ira. Mas a verdade do Evangelho nos trouxe vida em Cristo Jesus, nos alcançando e nos adquirindo, como diz o texto, para Ele mesmo, um povo peculiar. Ele era o primeiro Adão, o cabeça de uma aliança corrompida por ele mesmo, legando a todos nós, homens, a condenação e a morte. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ele é o cabeça federal. Como alguns teólogos gostam de brincar, ele é o seu deputado federal, que te representou e lá na casa da lei fez bobagem em seu nome. Mesmo que você não tenha feito, mas os efeitos da atitude dele recaíram sobre você e sobre mim. Este é Adão. Por isso que o texto fala que a justiça e a lei de Deus, a condenação de Deus, caíram sobre todos, mesmo que todos não tenham pecado à semelhança dele, mas se tornaram herdeiros dele. Mas Cristo
como segundo Adão, é o cabeça de uma aliança superior e perfeita, pautada na obediência, como disse Paulo. Por meio da obediência, isto é, de Cristo, de um só, muitos se tornaram justos. Romanos 5, 19, parte B. Então, meus irmãos, nós devemos entender que Deus imputou o fracasso de Adão a toda a humanidade. Mas o nosso resgate em Cristo está no fato de que nossas transgressões terem sido imputadas nele. E assim, esse resultado maravilhoso de sua perfeita obediência foram estendidos àqueles a quem Deus deu ao seu Filho, a cada um de nós. Fomos dados por Deus a Jesus Cristo. Ele mesmo disse isso em João 17, 9. É por eles que eu rogo, Senhor. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. A sublime superioridade de Cristo é que ele não é apenas bem-sucedido em obedecer perfeitamente, mas o faz de tal forma que todos aqueles que foram destinados à salvação, além de serem salvos, são também considerados justos diante de Deus. E por sua obediência de Cristo, fomos justificados. E hoje nós temos paz com Deus. Não somos mais inimigos de Deus. Não temos Deus mais como nosso inimigo. Então, nós podemos formular algumas perguntas. Você está unido a Adão como parte da humanidade que está destinada à morte? Ou você está unido a Cristo como parte da nova humanidade destinada à vida eterna? Nós precisamos fazer essas perguntas. Você está unido a Adão como parte da humanidade destinada à morte? Ou você está unido a Cristo como parte da nova humanidade destinada à vida eterna? Asaf Borba tem uma música em cima dessas duas perguntas. Se você tem uma aliança com Adão, você está destinado à morte. Se você tem uma aliança com Cristo, você está destinado à vida. Em Adão, a perdição, diz o estribilho da canção. Em Jesus, a salvação. Em terceiro e último lugar, nós estamos aqui diante do reino da vida. O versículo 21 diz: como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. Nesse terceiro ponto, meus irmãos, eu quero dizer que Paulo celebra não apenas a graça abundante em Cristo e a sua obediência perfeita, mas finalmente temos um reino de vida. F.F. Bruce, um teólogo escocês do século XX, ele vai afirmar: o rei do pecado foi deposto junto com a morte, e o instrumento de sua tirania. Hebreus, no capítulo 2, verso 14, vai embasar aquilo que esse teólogo está dizendo. O texto diz: para que por sua morte, ou seja, a morte de Cristo, destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Hebreus 2,14. Agora a graça está no trono e vai repartir a vida na era por vir com aqueles que foram justificados por Deus por meio da obra de Cristo, para que reinem nesta vida a partir dela, em Cristo Jesus. Mas aqui, especificamente nesse verso, Paulo declara que a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor, diz o texto. Paulo apresenta então o pecado como se fosse uma pessoa capaz de reinar ou dominar de forma déspota, de forma agressiva contra aquele a quem ele domina, considerando-se um amo e um dono, escravizando as suas vítimas. Igualmente, ele também vai personificar a graça de Deus. Na passagem que começa ali, nós podemos ver isso aos Romanos no capítulo 6 e capítulo 7. Mas quando nós lemos especificamente no capítulo 6, verso 18, ele vai dizer: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Pois essa justiça aparece aqui personificada como um amo bondoso. A graça, portanto, reina por meio da justiça, isto é, mediante a justiça perfeita que só Cristo pode oferecer a um mundo caído.
e pôde nos oferecer. E isso tudo, meus irmãos, para fechar num grande clímax da vida eterna. Vida esta que só é possível viver mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. E uma vez mais, no versículo 17, ele continua dizendo: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então vemos que o mesmo padrão, dizendo que a graça por meio do dom gratuito, da justiça que conduz ao triunfo da vida, e tudo isso acontece mediante somente Jesus Cristo. Podemos também nos lembrar que mencionamos anteriormente que a graça de Deus em Cristo, aquela que Paulo faz alusão neste verso, ela é soberana e ela é gratuita. Eis o termo onde se percebe esse fato, a saber, a palavra reinar. Eles reinarão em vida, porque essa graça se manifestou sobre aqueles que foram chamados e destinados à salvação. Quando nós vamos tratar acerca da morte, que é uma realidade legada por Adão à sua geração, aos seus herdeiros, nós podemos entender que todos morrem, meus irmãos. Todos morrem. Todos nós vamos morrer. Mas a graça manifesta por intermédio de Cristo Jesus, a sua obediência, a sua obra, ela tem o poder de vencer o pecado e a morte. E ela vai fazer com que o homem reine ainda em vida, mesmo sobre aqueles que outrora estavam mortos. Olha lá a palavra de Jesus às irmãs de Lázaro: ainda que esteja morto, viverá. Essa é a graça soberana que veio por meio da obediência extraordinária de Jesus. Esta é a grande e gloriosa graça de Cristo, que instaurou, que estabeleceu a partir de seu ministério, de sua vinda, um reino de vida. O pecado de Adão não é tão maior quanto a graça e a obediência extraordinária de Cristo, que teve e legou a nós o dom da vida eterna, instaurando, como já falamos, um período eterno de reino da vida. Portanto, meus irmãos, nós devemos ter a necessidade de celebrarmos o Cristo divino, como celebramos aqui nesta noite, e sua abundante graça e misericórdia para conosco. Ele nos comprou com o seu precioso sangue. E concluindo, irmãos, o resumo de Romanos 5,17 nos lembra que da grandeza de Cristo e da poderosa transformação que sua obra nos trouxe. Ela vai estar expressa nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele vai enaltecer este assunto, trazendo este assunto acerca da grandeza da obra de Cristo, pois este assunto, ele é de suma importância para o crente. Ele não pode esquecer, não é saudável para o crente esquecer da superioridade de Cristo. Se você quer ter mais conhecimento a respeito da superioridade de Cristo, leia a carta aos Hebreus. O autor vai tratar sobre isso. Lá ele vai falar a respeito da superioridade do ministério de Cristo em relação à lei, em relação a Moisés, em relação aos sacrifícios, em relação a tudo que apontava a velha aliança. Porque se não fosse assim, meus irmãos, aonde nós estaríamos nessa situação? O texto vai dizer que se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. E em última análise, meus irmãos, devemos nos estimularmos a viver uma vida que reflete a transformação profunda que Cristo nos trouxe. É sobre deixar que sua abundância de graça e o dom de justiça moldem
todos os aspectos da nossa vida e assim compartilhar essa verdade ao mundo que se perde. Celebrar a superioridade de Cristo sobre o pecado de Adão é reconhecer e viver na plenitude de sua graça e de sua justiça, nos oferecendo a Ele como instrumento de louvor e graça. Possamos sempre nos lembrar que por mais que Adão tenha nos legado uma vida presa nesse tabernáculo, destinada à morte por causa de sua desobediência, nós temos que entender que a superioridade de Cristo veio transformar isso em esperança. A morte, como costumamos a dizer nos velórios por aí, não é um adeus, é apenas um até logo, porque Cristo tirou da morte esse medo. Possamos celebrar a superioridade da obra de Cristo em relação ao pecado de Adão. Amém? Vamos orar?